Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito do poema O Poeta Descreve a Bahia, de Gregório de Matos, que é uma obra obrigatória para o PAIS 1 da UNB. O Barroco foi um período artístico caracterizado essencialmente pelo exagero e pelo contraste. Esses dois aspectos são essenciais para entendermos as obras do Barroco. Também é importante destacar que boa parte dos conflitos dos textos barrocos advém do contraste corpo e alma, e isso está ligado ao próximo tópico. O barroco foi muito forte em países católicos, principalmente na Península Ibérica, durante os séculos XVI e XVII. Na Península Ibérica, para quem não estiver lembrando, a Península Ibérica é uma região da Europa onde fica Portugal e Espanha, ou seja, e o Brasil foi colonizado por quem, gente? Por Portugal. Ou seja, o Barroco teve forte influência nesses países e, consequentemente, no Brasil. Os princípios cristãos foram abordados de diferentes maneiras por artistas desse período. É preciso que vocês fiquem muito atentos a este ponto, sobre os princípios cristãos. Umas características mais gerais do Barroco são a construção de contrastes, como eu falei anteriormente, o rebuscamento, que no âmbito da literatura vai ficar ligado ao uso de uma linguagem mais complexa em relação ao vocabulário e à sintaxe, ou seja, é muito comum encontrarmos palavras muito rebuscadas, muito formais dentro do Barroco. Há também o uso de diversas figuras de linguagem, como antíteses, paradoxos, oxímoros, metáforas e hipérboles, especialmente para apresentar contrastes e desequilíbrios. Isso aqui é muito importante que vocês reparem, pois isso pode ser até um item do PAIS, inclusive. Tem uma reflexão sobre a fragilidade humana também, de forma muito constante nas obras do Barroco. E esse período foi marcado por duas tendências estéticas: o conceptismo ou quevedismo. Quevedismo é uma referência ao Padre Quevedo, foi o escritor desse período, e também tem o cultismo ou gongorismo. Então, esse nome gongorismo é uma referência ao escritor Gôngora. Então vamos aqui a essas duas tendências. O conceptismo costuma apresentar como principal característica uma construção intelectual de natureza argumentativa para a produção de um raciocínio lógico. E vamos encontrar essa tendência em poemas do Gregório de Matos e também e principalmente nos sermões do Padre Antônio Vieira. O cultismo já é marcado pelo jogo de palavras, pelo uso do hipérbato, que é a inversão da ordem sintática das palavras, e pelo rebuscamento formal. Olha lá de novo, a linguagem mais complexa em relação ao vocabulário e à sintaxe. Fiquem muito atentos a estes pontos, para entendermos melhor o Barroco. No Brasil, o Barroco começou em 1601 e terminou em 1768. Ele inicia-se com o poema Prosopopé, de Bento Teixeira. Ele ocorreu durante o período de colonização do Brasil. Os principais autores desse período foram o padre Antônio Vieira e o poeta Gregório de Matos. O amor à sociedade, à religião e as reflexões morais e filosóficas foram temas recorrentes no Barroco brasileiro. E foi um período literário que teve a Bahia como principal centro. A respeito do Gregório de Matos, eu destaco para vocês que a poesia dele, a temática dos poemas dele costuma ser dividida em lírica, satírica e sacra ou religiosa. A poesia lírica costuma apresentar uma reflexão existencial, e também a lírica amorosa, os sentimentos do Eurico diante do seu amor. A poesia satírica é caracterizada principalmente pela zombaria, ironia, perseguição aos ricos, Ele vai perseguindo os ricos no sentido de criticá-los bastante, e também a crítica de costumes. Tem a poesia sacra ou religiosa, que é a consciência do pecado e um monólogo do eu lírico com o Senhor.
E há também uma constante crítica aos nécios, que são os ignorantes. Vou ler para vocês agora o poema. O poeta descreve a Bahia, Gregório de Matos. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres. Posta nas mãos toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Neste poema, eu trouxe aqui para vocês a versão disponibilizada pelo próprio Sebrasp, que é responsável pela organização do PAS da UNB. E eles disponibilizaram essa versão aqui. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque se vocês abrirem diferentes livros do Gregório de Matos, vocês podem encontrar algumas variações em relação aos poemas, por exemplo, sobre o uso das vírgulas, às vezes sobre algumas variações que vocês podem notar em relação à ortografia de algumas palavras, enfim. É possível encontrar algumas variações dentro da poesia do Gregório de Matos, porque é um poema muito antigo, que foi transcrito, cada edição tem como base uma versão do poema, existem erros de digitação também, enfim. Mas eu usei aqui a versão disponibilizada pelo PAS da UNB, tá? Pelo Sebrasp. Primeiramente aqui eu vou falar com vocês sobre um pouco do vocabulário. Esquadrinhar no verso 7, né? É o verbo, quando ele usa a palavra esquadrinha aqui. O verbo esquadrinhar no dicionário tem o sentido de examinar com atenção e minúcia, esmiuçar, investigar e pesquisar, né? São alguns sentidos possíveis para o verbo esquadrinhar. Picardia, no verso 11 aqui, no dicionário apresenta os seguintes significados. Ação ardilosa e grande desconsideração. E usura, aqui no verso 12, a palavra usura tem o significado normalmente de lucro excessivo, juro excessivo, extorsivo ou agiotagem. Aqui são alguns aspectos do vocabulário que é importante que vocês conheçam, porque é comum que o PAS exija algum item cobrando o vocabulário de algumas de suas obras, tá bom? Aqui também temos o soneto decassílabo, ou seja, são versos com 10 sílabas poéticas, gente. Neste poema, são versos decassílabos, ou seja, este poema é um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, e é um soneto decassílabo, ou seja, todos os seus versos possuem 10 sílabas poéticas. O esquema de rimas é ABBA, ABBA, CDE, CDE. Vamos conferir aqui. Conselheiro rima com inteiro, vinha com cozinha. Então, A, B, B, A. Olheiro e terreiro também rimam com conselheiro inteiro. Então, A, vizinha e esquadrinha rima com vinha e cozinha. B, B, terreiro, A de novo. Desavergonhados rima com mercados, ou seja, C aqui e C aqui. Nobres com pobres, D e D. E picardia com Bahia, letra E e E. Por isso esse é o esquema de rimas. Este poema é um dos principais poemas de caráter satírico do autor, por meio da crítica aos costumes dos habitantes da Bahia. Há também a presença do uso da antítese, como ocorre na primeira estrofe do poema, coisa que a gente tem, né? Olha a crítica que ele faz satírico, como eu comentei aqui no tópico anterior. Vou comentar aqui mais nessas duas primeiras estrofes. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Ou seja, a pessoa não consegue cuidar da própria cozinha, ou seja, da sua vida privada, uma coisa íntima sua, e acha que pode governar o mundo inteiro. Então, esse contraste, a pessoa não sabe governar a sua cozinha e acha que pode governar o mundo inteiro. Aqui temos a antítese, né, que é o contraste de duas ideias opostas. De maneira próxima,
de maneira próxima, sua cozinha e o mundo inteiro. Aqui na segunda estrofe também podemos notar que em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Ou seja, essa questão das pessoas ficarem prestando muita atenção na vida dos outros e ficar fazendo fofoca, levando à praça e ao terreiro a vida íntima das pessoas, que é muito comum. E isso, como nós sabemos, não ficou só no passado, lá na época do Brasil colonial. Ainda temos pessoas que têm essas atitudes criticadas pelo Gregório de Matos hoje em dia, né? Você concorda com isso? Eu reparo muita gente por aí. Deixa aí nos comentários para vocês me falarem se vocês têm reparado ou não que é um conjunto de pessoas que ainda adotam os comportamentos criticados pelo Gregório de Matos nessas duas primeiras estrofes aqui. Aqui na última estrofe também eu vou destacar para vocês que tem grandes usuras nos mercados e todos os que não furtam, muito pobres, ou seja, os ricos são os ladrões, né? Basicamente, porque as pessoas que não furtam, que são honestas, sérias, acabam sendo o quê? Muito pobres. Então essa é uma crítica muito forte feita pelo Gregório de Matos também. E o eu lírico aqui condena atitudes que vão contra os princípios cristãos, né? Que é essa ganância pelo dinheiro, né? Furtar para ficar rico, essa questão também de ficar julgando o próximo, não é uma coisa, vamos dizer assim, cristã, dentro dos princípios da Bíblia, você ficar fazendo fofoca dos seus vizinhos, né? Você construir esse tipo de relação com as pessoas. Isso não é bem cristão, né? Esse conjunto de críticas que o Gregório de Matos faz aqui de costumes também fazem referência a costumes que não seguem os princípios do cristianismo. Por fim, gente, eu vou explicar para vocês como este poema pode cair no Paz. Que é uma pergunta que vocês sempre fazem aqui para a gente no canal. Primeiramente, a análise morfossintática do poema pode cair a identificação do sujeito de uma oração, a pontuação ou o uso do sinal indicativo de crase. O segundo tópico é praticamente certo que caia, caso o poema seja cobrado, que é a interpretação dos significados do poema. O terceiro tópico são a identificação, né, das características do barroco e do autor, né, do Gregório de Matos. Também pode cair algum debate, alguma questão sobre o processo de colonização do Brasil. E por fim, eu destaco que na prova de redação a temática do poema pode servir como motivadora para se debater diversos conflitos sociais, como o desrespeito à privacidade. Tá bom, gente? É isso. Espero que tenham gostado da aula e caso tenham qualquer dúvida, é só deixarem logo abaixo nos comentários do vídeo. Tá bom, gente? Tchau! E até a próxima.